A vida proporciona encontros muito legais quando você está disposto. O vídeo de hoje é sobre um desses encontros. Ação! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para o canal. Antes da gente começar o assunto de hoje, clássicos do YouTube. Assina o canal, ativa o sininho, comenta, dá um like, distribui esse vídeo e compartilha com as pessoas que possam curtir esse conteúdo. Você sabe que isso ajuda o canal a crescer pra caramba e também me mantém motivado para continuar fazendo os vídeos. No ano passado eu participei de um evento em São Carlos, o Comic Sanka, que tinha como proposta trazer autores de quadrinhos para o meio acadêmico, em aulas, workshops, palestras e também com venda do nosso material. Esse evento foi organizado pelo Guma e levou para São Carlos não só a mim, mas também o Rafa Pinheiro, o Thiago Spike, e a gente pôde fazer um evento bem bacana lá, tanto na UFSCar, na biblioteca da UFSCar, quanto no estúdio Lucide, do Felipe Lucide, que é também um artista lá da cidade. E num desses momentos entre palestras e venda de quadrinhos, a gente acabou conhecendo o Elvio Tamoio. O Elvio é um cara do mundo, é um cara muito múltiplo, muito cheio de energia, muito empolgado, e ele ficou encantado com a presença dos quadrinistas lá na UFSCar. Ele já é conhecido amigo do Guma e de bastante gente de lá, pelo que me parece. E foi muito interessante porque a gente conversou bastante, e o cara tem um repertório gigantesco, uma vivência enorme nas artes. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para você conhecer mais sobre a vida e o trabalho do Elvio. O Elvio é um cara que saiu do nada, começou a vida dele no corte da cana, e de lá ele foi ganhando espaço e foi trabalhando em várias coisas em relação às artes. O cara já trabalhou com teatro, com poesia, com rádio, já foi professor, e das coisas mais grandiosas que ele fez, ele foi coordenador da Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, do estado de São Paulo. Isso durante a gestão do Ministério da Cultura do Gilberto Gil. Olha que momento, hein? Que saudade dessa época em que o governo brasileiro tinha o Ministério da Cultura e se importava com a cultura, com a arte, com o conhecimento. Então, um belo dia, o Elvio me puxou do lado e falou assim, vamos gravar uma conversa nossa. Ele me convidou então para fazer um tipo de entrevista, um bate-papo rápido, lá na gibiteca da UFSCar, que aliás, deixa eu dizer para vocês, é uma das gibitecas mais legais que eu já vi, eles têm um material incrível e para quem tiver a oportunidade, o privilégio de poder visitar esse lugar e frequentar, eu recomendo bastante. Eles têm muita coisa de quadrinho, não só quadrinhos atuais, quadrinhos de super-herói e tudo mais, mas eles têm muita coisa antiga. Então, sem mais demora, o vídeo a seguir é o resultado dessa conversa que eu tive com o Elvio Tamoio na UFSCar, na gibiteca da UFSCar, como parte do evento Comic Sanka, que rolou em São Carlos, e eu espero que vocês curtam. Meu nome é Mário Cal, eu sou quadrinista, sou ilustrador e professor, e eu tô nessa de viver de arte, produzir quadrinhos e ensinar sobre as coisas que eu amo também fazer e consumir. Por exemplo, o que você ama fazer? Quadrinhos. Sim! Eu adoro desenhar, cara. É, Tipo, minha por quê? vida é Mas desenhar, como começa assim. essa história? Assim, de comecei... Vem de Porque eu estava criança. dizendo antes que assim, todo mundo desincentiva. Desincentiva é ótimo, né? Mas muito vem desse desincentivo mesmo, que vem de uma falta de informação de que é viável você viver de arte, né? A gente tem talvez uma imagem meio errada, assim, de que ou você é um astro do nível do Maurício de Souza, do Walt Disney, do Eisner, ou você não é nada. E tem milhares de degraus entre essas coisas, né? Tipo, é possível ser um artista e viver disso, e eu sou prova disso, porque eu vivo de arte, né? Todo o trabalho que eu já fiz na minha vida tinha a ver com desenho de alguma forma. E isso é possível em partes por causa do incentivo que minha família deu desde o começo em nunca falar que não ia dar certo, sabe? Então o desenho é parte da minha vida desde que eu era criança. Eu me expresso com desenho, eu me divirto com desenho, eu me entendo pelo desenho. Qual que é a brisa, assim? Porque realmente, assim, eu vejo, estou acompanhando, eu não entendo nada dessa... Aliás, não entendo nada de nada, né? Mas assim, nesse caso... alguma coisa de qualquer coisa, né? No caso específico da galera do quadrinhos, tem uma coisa meio... Eu estava vendo agora uma aula ali, é uma coisa apaixonante, assim, a galera tem um envolvimento. Como é que surgiu essa sua paixão? Você lia o quê, por exemplo, que te cativou eu a lia- curtir pra caraca? Eu li a Turma da Mônica, de criança, eu assistia muito desenho animado, que ajudou bastante também, muito Disney, e aí isso meio que vai continuando e vai crescendo, porque você acaba querendo ler coisas, conforme você vai ficando mais velho, você quer ler coisas diferentes. Então eu comecei a ler super-herói, comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco e acompanhar outras coisas, outros temas, outras possibilidades. E a linguagem que sempre me encantou, porque podia ser só texto,
no livro, que eu lia muito, podia ser só desenho, que eu já desenhava muito, mas a combinação, a narrativa, a forma de contar a história usando quadrinhos é extremamente apaixonante, é meio sobrenatural pra mim, assim. Como assim? Meio sobrenatural? Agora, em que sentido? No sentido de que a gente consegue criar uma forma de contar a história que usa texto, usa imagem, usa cinema, usa música, usa ritmo, usa tudo. Numa linguagem onde geralmente é feita por poucas pessoas. E no meu caso, eu trabalhei sozinho por muito tempo, então eu era tudo. Eu era o roteirista, o diretor, o arte finalista, o fotógrafo, o ator junto, né? Eu acredito muito do personagem se expressar e acredito muito do quadrinista como diretor de cinema. Tem muitas intersecções. E essa coisa do sobrenatural é porque é tão poderoso contar uma história em quadrinhos e transcender a gramática básica da coisa, sabe? O quadrinho, entre aspas, normal, esse quadrinho meio quadrado, e achar outras formas de criar. Assim O que é um quadrinho quadrado? Um quadrinho quadrado. Vamos pensar, tipo, uma tirinha, um quadrinho da Turma da Mônica tradicional, um quadrinho da Disney tradicional. Que é aquele que já tem começo, meio e fim numa tira, mais ou E é uma menos, narrativa com quadros bem definidos, com os desenhos bem resolvidos e assim, eu meio que construí minha carreira com histórias de dramas cotidianos, de personagens psicologicamente, explorando psicologicamente suas questões e tal. E sempre com umas narrativas mais experimentais. Então eu gosto de pensar em como fazer uma página que não só conta uma história, mas que traga um monte de metáfora, que traga um monte de simbolismo, que traga um monte de possibilidades interpretativas para o leitor. E para isso você não consegue se você estiver fazendo uma narrativa tradicional, arroz com feijão, sabe? E eu acho que... E como assim, por exemplo, eu estava olhando, ainda não li o teu trabalho, né? Vi Monstruário, por exemplo, né? O que é exatamente isso? Onde você quer chegar com esse... Como chamar? HQ, com essa história com quadrinhos, Assim, não só com o Monstruário, mas com tudo que eu já fiz de quadrinho. Foi o único que eu vi, assim, né? Eu sou um leigo total, leigo mesmo. O que eu quero é que a história que eu tenho dentro de mim, ou a história que eu e meus colegas de trabalho temos para contar, que ela seja contada da forma mais poderosa possível para o leitor. Então, o Monstruário, o Terapia, a Pisces, Morfine, todos os quadrinhos que eu já fiz, eles têm essa vontade de criar uma experiência para o leitor. O Morfine eu já vi. Acho que eu vi com o Uma, inclusive. Eu acho que sim. Na casa dele, é verdade. Eu começo a conversar, esqueço da câmera, depois os caras me xingam. Falando em câmera, como que tá o computador? Tá tranquilo. Enfim, eu quero comunicar, eu quero expressar e eu quero mais... E tá conseguindo? Você consegue hoje, ainda mais nesse... Esse tempo tá complicado, né, cara? Mas a gente ainda pode se expressar. A gente ainda pode falar o que a gente pensa. A gente ainda pode desenhar e pintar o que a gente quer. Então as coisas estão acontecendo, estou fazendo, estou produzindo. Você precisa criar um personagem que traga alguma luz aqui para tudo isso, né, cara? Talvez. O Monstruário é um grande debate sobre o medo institucionalizado, assim, o medo como uma ferramenta de controle, talvez. E apesar de ser uma história de suspense, ter notas de drama, terror, mas é uma discussão sobre o medo. E a gente está vivendo numa época em que quem tem a cabeça no lugar tem medo, cara. Porque quem está no poder Pois é. Sabe? É o quê? Né? É assustador, né? Assustador. Ninguém chegaria tanto numa história em quadrinho criar um personagem tão absurdamente. Quem diria que a gente ia chegar no momento que a gente teria medo de se expressar ou de medo pelo nosso futuro, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a história em quadrinhos, que sempre foi assim, talvez eu não sei, pelo menos no meu universo, parece que foi visto como uma segunda coisa, assim, sabe, um negócio, uma categoria inferior à relação ao cinema, etc, à música, etc. E hoje é o contrário, né? Parece que o história em quadrinho está tomando conta, no sentido, inclusive, eu já tenho visto, acabei de ver um gibi, uma HQ do músico, né? O músico, oh meu Deus, o que faz 1000 sons, caraca, olha a idade chegando. Hermeto Pascoal. Tem um livro, um HQ com a história do Hermeto, aí já também vê o cinema e tal. Parece que o quadrinho está tomando esse formato, né? Assim, quadrinho, essencialmente no começo, era um entretenimento rápido e raso. Entendi. Era tira de jornal, era piadinha, era super-herói. Era, e ainda pode ser, um entretenimento muito básico, mas desde que alguém começou a contar história em quadrinhos, você tem pessoas que estão saindo da curva, são pontos fora da curva. Então assim, em 1912 tinha Little Nemo já, e Little Nemo
avançadíssimo para a época. E hoje a gente também continua tendo quadrinhos, sei lá, Essas coisas todas. dos tipos mais variados, mas assim, você tem Batman, que é um super-herói e tal, Demolidor e tal, que é super-herói, que podem ter histórias incríveis. E aí você tem umas coisas como o Y, o Último Homem, que é muito mais interessante do que o tradicional do quadrinho. Então assim, é uma linguagem. O que você faz com essa linguagem é infinito. Pode ser mais tradicional, mais simples, pode ser humor, pode ser terror, pode ser extremamente artístico e inovador. A questão é, quem faz quadrinho está querendo contar uma história, essa é a essência. Legal. E Bom, para isso que eu tô aqui. e como você é o editor desse vídeo aqui, tá me dizendo, tem 1 minuto para você me dizer o seguinte, você está aqui na Comic Sanka, Sim. como é que é a sua chegada aqui, enfim, o que você está achando? Você tem 1 minuto para responder essa pergunta. Estou aqui em São Carlos para participar da Comic Sanka. Tá sendo muito gostoso todas as conversas que a gente tem, encontrar os amigos, conhecer gente nova como você. Né? E eu gostaria de voltar na próxima, eu gostaria que tivesse Não, mais gostaria gente. não. Dedocraticamente Eu volto, a gente decide, é isso, a gente Mas eu que gostaria decide. de ter visto mais pessoas engajadas com a gente como autor, vendo nossos quadrinhos, comprando, lendo, debatendo e participando das aulas. Então se você é de São Carlos, curte quadrinhos, faltou você aqui. Tá, e do estado inteiro, dá para vir, é pertinho, Claro, é né? só O lugar pegar. mais longe aqui é quase 400 quilômetros, só. É só chegar. A gente veio a pé, né, cara? Isso. Bom, recado por último que você quer deixar aqui para quem estiver ouvindo, que inclusive a gente tem uma espécie de uma rede aí, né? Pelo país todo, que vai te ver, que vai conversar. Manda um recado aí. Você tem que dar mais 30 segundos. Galera, procurem mais quadrinhos, leiam mais quadrinhos. Porque é tão vasto quanto o cinema, quanto a televisão, quanto o videogame. Só falta você chegar aqui e ler. Muito E bem. para isso falta você procurar quadrinhos. Nunca te vi, sempre te amei, meu cara. Um beijo. Beijo pra você. O Mário, eu comecei. Aliás, você aprendeu uma história bacana ontem a respeito do Mário, né? Pois é, o cara que desenhou o Monstruário. Exatamente. Eu vou usar agora eu vou usar isso. Quando Então, já falarem do vamos armário. registrar aqui no primeiro trem aqui, já está registrado. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, espero que vocês curtam esse canal. Se vocês estão chegando aqui agora, muito obrigado pela visita, eu espero que esse conteúdo seja interessante para você. Eu quero deixar aqui um abração pro Guma, que organizou o Comic Sanka lá em São Carlos, pro Rafa Pinheiro e pro Thiago Spiked, que foram meus parceiros de evento, do Felipe Lucide pela acolhida também no seu estúdio, tem um vídeo que vai aparecer aí do estúdio dele em breve, fiquem ligados. E pro Elvio, que é esse cara incrível, essa alma gigantesca, esse coração enorme e esse poço de energia criativa e artística, pela oportunidade dessa conversa e pela oportunidade de ter conhecido. Elvio, você é incrível, cara. Espero encontrar você mais vezes por aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Mantenham-se criativos, mantenham-se apaixonados, meus queridos. Um grande abraço pra vocês e até mais. Corta.